telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Lula concluiu sua visita ao Ceará na última sexta-feira, sem dar oportunidade aos petistas cearenses de um encontro reservado com ele. Se a visita administrativamente foi positiva, só o tempo dirá. Mas a proposta do projeto de universalização das escolas de tempo integral talvez seja uma das coisas mais importantes que possa ficar do seu governo, pois todas as outras, se acontecerem, podem ser importantes tanto quanto o da universalização das escolas de tempo integral, mas nunca maior do que ele. O presidente Lula, acompanhado de uma grande comitiva, teve o seu primeiro ato público no Centro de Eventos da capital cearense, onde lançou o projeto e falou da lei que garante o piso nacional da enfermagem, como havíamos destacado neste programa. Lula foi pródigo em elogios a Camilo Santana, o ministro da Educação, e sua principal assessora, Isolda Sela, ambos ex-governadores do estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse o presidente. E vamos precisar de todos os deputados, de todos. Tem gente que pergunta para mim: ô Lula, quantos deputados você tem na sua base? Eu falo 513. Eu tenho 503 deputados e 81 senadores. Vocês estão aplaudindo aqui o governo por apenas 4 meses de governo. Nós ainda não fizemos muita coisa, nós estamos apenas colocando os tijolos no lugar para começar a fazer a partir de agora. O que vocês têm que ter clareza é o seguinte: não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação. Investir na educação não é colocar uma criança na escola porque a criança precisa de uma merenda escolar. Investir na educação é fazer escola no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário de qualidade. Porque quanto mais qualidade tiver o ensino, quanto mais qualidade tiver a universidade, a escola técnica e o ensino fundamental, mais qualificado vai ser aquela pessoa que está estudando. E eu sou obrigado a dizer para vocês porque que o Camilo é ministro da Educação e a Isolda é a secretária executiva. Nos últimos anos, todas as provas feitas em todos os estados brasileiros e nas escolas brasileiras, o estado do Ceará sempre foi qualificado como o estado de melhor qualidade de educação. Então, na hora que eu tive que escolher o ministro da Educação, eu não tinha dúvida de escolher o Camilo. Mas aí era preciso que o Camilo tivesse a pessoa que ajudou ele a fazer essa educação de qualidade, que era a Isolda. Eu falei: então vou trazer o Camilo e a Isolda para a gente fazer uma revolução educacional nesse país, para que daqui a alguns anos esse país não deva nada a ninguém na qualidade da educação do nosso povo. Muito bem. Lula não escondeu sua preocupação com o posicionamento do Congresso Nacional em relação às suas proposições. Recentemente, o presidente da República teve 2 grandes derrotas na Câmara dos Deputados, como nós destacamos aqui neste programa. A primeira, quando não conseguiu reunir
aliados ou deputados para a votação do projeto de lei contra as fake news e, imediatamente depois, a derrota com a anulação dos efeitos de um decreto dele, Lula, alterando o marco do saneamento brasileiro. Dissemos lá naquela oportunidade, quando tratamos desse assunto, ressaltando a importância política dessas duas derrotas para o governo. No início de governo, derrotas assim dão uma péssima amostra da articulação política do governo. Vamos ouvir o que disse Lula sobre a relação do seu governo com o Congresso Nacional. E vamos precisar de todos os deputados, de todos. Tem gente que pergunta para mim: ô Lula, quantos deputados você tem na sua base? Eu falo 513. Eu tenho 503 deputados e 81 senadores. E eles serão testados em cada votação. Cada votação você tem que conversar com todos os deputados. Nenhum deputado é obrigado a votar naquilo que o governo quer, do jeito que o governo quer. O deputado pode pensar diferente, ele pode querer fazer uma emenda, ele pode querer mudar um artigo, e nós temos que entender que isso faz parte do jogo democrático. Não é o governo, não é o Congresso que precisa do governo. Do jeito que está a Constituição brasileira, é o governo que precisa do Congresso. Por isso a relação tem que ser civilizada. Por isso nós temos que conversar. Quando você não está no governo, você tem partido, você pensa, você acha, mas quando você chega ao governo, você faz ou não faz. E aí você precisa conversar com todo mundo. O PT só tem 69 deputados. Para votar alguma coisa importante, eu preciso de 257. Significa que eu preciso conversar com pelo menos 200 deputados. E aí eu tenho que conversar com todo mundo. Não tenho que perguntar que partido que ele é. Eu tenho que tentar pedir para ele votar em nós. Essa medida provisória que eu assinei aqui, ela tem que ser votada. E ela não será aprovada só pelo PT, será aprovada por todos os partidos. Então eu tenho que conversar com quem gosta de mim e com quem não gosta de mim. Eu tenho que conversar com todo mundo para a gente poder aprovar as coisas. Não é muito agradável essa declaração do presidente de ter que conversar com os parlamentares a cada matéria que o governo encaminhe para o Congresso Nacional. Cheira mal essa história de negociação a cada matéria. Nós já temos péssimos exemplos desse tipo de negociação, que começa com o toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Eu te dou isso e tu vai me dar o voto para aprovar a matéria. Isso é inaceitável. Começa com o toma lá, dá cá e acabamos no ambiente da corrupção, do que sempre temos falado ao longo dos últimos anos, quando se trata de política brasileira, notadamente de relação entre executivo e legislativo. O governo precisa não conversar, mas dar satisfações à sociedade e, consequentemente, ao Congresso Nacional das perspectivas, dos projetos que encaminha para o conhecimento e deliberação dos deputados e senadores. A sociedade sabendo com clareza que projeto o governo está mandando e para que serve aquela propositura, o Congresso também é informado e dispensa-se a negociação individual. É lícito, é dever do Executivo
conversar com os representantes das diversas bancadas que compõem o Congresso Nacional. Mas a negociação no varejo, ela nunca é boa para a própria democracia. É o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. O presidente Lula, para alguns, está demorando em indicar o nome de um brasileiro para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, substituindo o ministro Ricardo Lewandowski, recém-aposentado, por ter completado 75 anos de idade. E a lei brasileira impede alguém com mais de 75 anos, pode ser até 75 anos e um dia, de exercer cargo público. Assim, quando o servidor completa 75 anos, a partir daquele dia de completado os 75 anos, ele está aposentado compulsoriamente. Até o momento, voltando à indicação de um nome para o Supremo Tribunal Federal, até o momento, o nome da preferência do presidente Lula, dizem aliados do próprio presidente, é o advogado Cristiano Zanin, que o defendeu ao longo do processo em que ele, Lula, figurava como réu na Lava Jato. Um dos editoriais do jornal O Estado de São Paulo, desta segunda-feira, trata do assunto. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a cada dia a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal é dada como mais certa. Segundo o Estadão, o presidente Lula da Silva estaria decidido a indicar seu advogado para a corte, apesar de todas as pressões contrárias do próprio PT. Além disso, o terreno para a indicação parece cada vez mais preparado no Judiciário e no Legislativo. Em entrevistas, ministros do Supremo, bem como os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, têm dito não haver objeções ao nome de Zanin. Chama a atenção que nas manifestações de apoio a Cristiano Zanin, o máximo que se diz é que se trata de um advogado competente. Eu reputo Zanin como ótimo advogado, disse o ministro Gilmar Mendes. Não há dúvida de que isso é um grande elogio, mas a questão é, basta ser um bom advogado para ser ministro do Supremo? Bom, críticos apontam como uma falha se ocorrer a indicação do advogado Cristiano Zanin, o fato de ele ter sido advogado do hoje presidente Lula no processo da Lava Jato. Mas isso não o impede de ele ser ministro da Suprema Corte. O ministro Dias Toffoli, inclusive, já presidiu o Supremo Tribunal Federal e, quando chegou lá, estava saindo de um cargo público nomeado pelo presidente Lula nos seus primeiros mandatos, e também Toffoli trabalhou como advogado do PT. No entanto, está aí no Supremo há alguns anos e, inclusive, já presidiu a Corte. O MDB cearense fez uma convenção estadual no último sábado. O número de participantes do evento
mostra o tamanho da sigla no Ceará nos dias de hoje. Muito pequena. O deputado federal Eunício Oliveira foi eleito para mais um mandato de presidente da sigla, que, sob o seu comando, só tem definhado no Ceará, a partir das derrotas dele para os cargos de governador do Estado e de senador da República. O MDB realmente sempre foi pequeno no Ceará. Só em um instante, quando Tasso Gereissati, filiado ao partido na época, foi eleito governador do estado do Ceará, quando o partido era presidido no Ceará pelo senador Mauro Benevides. O partido, enquanto Tasso foi governador, tornou-se grande, com aquelas adesões fisiológicas. Só foi Tasso trocar o MDB pelo PSDB para o partido de Eunício voltar a ficar pequeno. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Supremo Tribunal Federal encerra o julgamento de grupo contra 250 envolvidos nos atos golpistas nesta segunda-feira. Este é o quarto bloco de denúncias submetidas ao colegiado, somando um total de 800 até este grupo. Com o julgamento virtual, o STF decidirá se abre ações penais contra os acusados e amanhã retoma um novo grupo, que é o quinto de julgamentos. 67% das leis foram consideradas contrárias à Constituição Federal pelo Supremo no ano passado. Para o ministro Dias Toffoli, é simples a explicação para o alto índice de inconstitucionalidade. A qualidade das normas não está entre os motivos, afirma. Em primeiro lugar, o fato da Constituição ser detalhista e tratar dos mais diversos temas, e não é à toa que ela faz isso. Em segundo, o populismo das assembleias legislativas e dá como exemplo isenções garantidas por leis estaduais, competência que, no geral, seria da União. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, participa de abertura da 81ª reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. A reunião retomará a discussão de ações tratadas no último encontro do colegiado realizado em São Luís, no Maranhão, com foco nas iniciativas que contribuam para o aperfeiçoamento da justiça eleitoral e dos serviços prestados pelos órgãos. Paulo Pimenta debocha e diz que a CPI mostrará como o MST é grande produtor de comida. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência falou com a imprensa ao visitar da quarta-feira da reforma agrária. E ele disse que não tem medo das retaliações da oposição nessa CPI contra o governo federal. A OAB envia ofício propondo alterações no PL das fake news ao relator Orlando Silva. O deputado federal recebeu a proposta da OAB, que quer um órgão fiscalizador e regulador do PL das fake news, um dos pontos mais polêmicos. Orlando já havia retirado um texto sobre a previsão de que o Executivo criaria uma entidade autônoma de supervisão devido às críticas da oposição, que via perigos de interferência do governo federal. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que o governo Bolsonaro ignorou hábitos dos Yanomamis e gastou 4,4 milhões de reais com sardinha em linguiça. Lideranças dizem que os produtos não fazem parte da dieta local e que o dinheiro foi desperdiçado. Também não há registros de que os alimentos foram entregues integralmente. Sobre a gestão petista, Lula revoga quase 2 decretos por dia de armas e também sobre privatizações e mira em Bolsonaro.
Com os destaques do Globo, temos que falta de insulina no SUS já afeta os pacientes com diabetes em vários estados brasileiros. Com dificuldade de comprar medicamento, o governo federal importou o remédio sem registro na Anvisa. E a PGR defendeu descartar áudios e quebra de sigilo em investigação envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o ministro de Lula, também Paulo Pimenta, prioriza agendas no Rio Grande do Sul e encontros com políticos gaúchos. Aliados dizem que o chefe da comunicação tem pretensões eleitorais em seu estado natal. Muito bem. Agora é o momento de termos o nosso segundo intervalo. E de volta já estaremos com a última parte do nosso programa. E o ex-ministro Ciro Gomes, que foi o quarto candidato mais votado nas eleições presidenciais do ano passado, ele perdeu, óbvio, para Lula, para Bolsonaro e para a hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ciro falou sobre o governo Lula em um evento em Lisboa, numa das universidades da capital portuguesa. Ele não foi tão cáustico como antes, mas disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está entregue aos banqueiros e que Lula não tem compromissos com mudanças na ordem política brasileira, pois ele, Lula, é um beneficiário da atual situação. Vamos ouvir o que disse Ciro. O crime em nome de uma pseudo-governabilidade, que governabilidade é essa? Qual é a proposta? Por que eu eleito o presidente do Brasil numa eleição qualificada pelo ódio, pela negação, vou me conciliar com as forças derrotadas, empoderá-las, financiá-las, reforçá-las? Será que eu estou louco? Eu não estou louco, estão os que estão fazendo lá isso. Está no Brasil que eu servi. Eu fui governador, cara, tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevasf para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo, eu estou dizendo que a Codevasf, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? E não fica assim. O Bolsonaro e o orçamento secreto, isso era uma abominação. O Lula fazer é pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Sabe, o Bolsonaro... Aí o Banco Central, tu me disse, ora, o Banco Central... Você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei, que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes, para tirar o Bolsa Família da... Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Bom, nós já dissemos aqui, numa determinada oportunidade, que o Ciro e o Bolsonaro seriam os dois principais opositores do presidente Lula.
E citamos que Bolsonaro, em razão daqueles episódios das joias e estes últimos, está fragilizado como opositor, mas não tanto. Está vivo ainda. E Ciro, sem essas mazelas do Bolsonaro, se credencia mais ainda. Enquanto o PDT tiver o ministro da Previdência lá, Carlos Lupe, Ciro manterá com as suas críticas mais ou menos leve. Quando sair, a coisa piora. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste mesmo horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa. Espero revê-los amanhã. Até lá!